Olá, Daniel. Olá a todos. Bem-vindos. Então, bem-vindos a mais uma conversa de corpo inteiro. Estamos no episódio 4 e hoje temos aqui um tema que eu acho super interessante, que intitulamos de intestino e felicidade. É um tema muito interessante. Olha, eu estou aqui super curiosa para já, muito disponível para aprender tudo aquilo que tu nos vais transmitir, Daniel, que eu acho que é fabuloso também podermos ter algum conhecimento sobre estas matérias que, pelo menos para mim, nos parecem tão técnicas e tão difíceis que, oh meu Deus, nunca vou perceber isto, portanto não vale a pena. E pelo que tenho entendido, é mesmo importante termos algumas noções, não é? Desta questão do funcionamento do nosso corpo e hoje mais em específico do nosso intestino e de como é que ele tanto influencia o nosso bem-estar e a nossa felicidade, não é? Sim, em última instância a felicidade, não é? Parece um pouco rebuscado, mas acaba por contribuir. Sabes que isto é uma das coisas mais interessantes na, na medicina contemporânea na ciência. Está a merecer muita atenção porque é fascinante e acaba por ligar várias coisas que não, à partida não pensamos que estejam ligadas. Que estivessem Nós vamos ligados. explorar, nós vamos Exato. explorar mais isso Que um pouco. bom, que bom, que bom, estou mesmo ansiosa. Olha, então só fazer aqui uma pequenina introdução, porque de facto isto até é de senso comum, não é? Que nós conseguimos, mesmo sem ter conhecimentos técnicos, mas intuir e sentir que o nosso intestino, ou o funcionamento do nosso intestino tem mesmo uma influência no nosso bem-estar. E aqui quando falo em bem-estar mental, emocional e físico, não é? Porque em termos físicos, facilmente sentimos aquele peso, aquele cansaço, aquela, não é? É isso, a fadiga, não é? E conseguimos facilmente relacionar que o mau funcionamento do intestino nos está a criar essas sensações tão desconfortáveis. Depois, em termos mentais, acontece, pelo menos para mim, é impressionante. Eu tenho assim, é muito imediato, que é ficar com a mente também muito pesada, muito até confusa, sabes? Com aquele raciocínio lento. Parece que fica assim uma. Apetecia dormir e voltar a acordar no dia seguinte, não é? Uma coisa assim. Pronto. E depois, em termos emocionais, também é impressionante como é que a pessoa fica mais agressiva ou com mais mau humor, não é? Mais indisposta. Então, há de facto uma influência muito grande entre estes aparelhos, não é? Que é o aparelho psíquico e o aparelho intestinal, digamos assim. Sim, o aparelho digestivo todo e também ao contrário, não é? Nós estamos ansiosos e podes ter uma dor de estômago ou podes ter uma cólica, não é? Ou quando estás triste ou preocupado, também não fazes a digestão da mesma maneira, percebes? Portanto, é uma Exatamente. comunicação bidirecional. Bidirecional, não é? Exatamente. E é um bocadinho isso que vamos querer explorar, não é, Daniel? Como é que a mente influencia o cérebro, desculpa, o intestino e o intestino o cérebro. É, vamos a isso. Vamos a isso. Então, olha, assim, eu hoje estou mais no papel assim das perguntas e de tentar ajudar-te o mais possível, como leiga, a simplificar para que todos consigamos entender. E se quem estiver connosco estiver aqui com alguma dificuldade na compreensão, por favor, comuniquem através do chat, está bem? Então, olha, Daniel, se calhar eu começava por te perguntar esta questão muito básica, não é? Do aparelho digestivo. Ou seja, o que é que constitui o aparelho digestivo, o que é que faz parte do aparelho digestivo e como é que ele funciona? Assim. Sim, assim para rápido. O aparelho digestivo vai desde a boca ao ânus, não é? E são todos os órgãos envolvidos no processo de digestão. Então, desde logo temos a boca, onde mastigamos os alimentos, que é importantíssimo, e misturamos a saliva com os alimentos, que inicia o processo de digestão. Depois tens uma fase mais mecânica, digamos assim, que é a propulsão dos alimentos através do esófago, não é? Que é um músculo que empurra
o bolo alimentar, chama-se assim, é ao estômago. Uhum. O estômago é um saco de músculo que tem, podemos fazer uma analogia com uma máquina de lavar, percebes? Tem assim movimentos muito bruscos que vai misturar todo esse bolo alimentar com os ácidos, o ácido e as enzimas que lá são produzidas. Não é? E aí inicia o processo de digestão química. Ou seja, é como se tu tens uma matéria qualquer e pões ácido, não é? Começa a dissolver as moléculas e tal, para depois conseguires absorver. Depois entramos no intestino. O intestino delgado, que é muito comprido, não é? E depois o intestino delgado tem uma particularidade que é especializado na absorção, que tem tipo uns dedos, percebes? Não é um tubo. O tubo tem dedos que, por sua vez, têm outros dedos, tipo luvas, percebes? Ok. Com as vilosidades intestinais. E o que isto faz é aumenta a superfície de contacto entre o alimento e portanto, a mucosa e o sangue. O que é que isto faz? Tens uma superfície do tamanho de um campo de ténis, dizem, não é? Consegues aumentar muito a área de digestão e absorção. Depois tens órgãos que funcionam, não estão em direto contacto com o alimento, mas funcionam também na digestão. Tens o pâncreas, que produz enzimas, não é? Que depois são secretadas no intestino delgado. Tens o fígado, que produz a bilis, que é armazenada na vesícula e depois é libertada no intestino delgado. Tudo isto ajuda à digestão. E depois tens o intestino grosso, o cólon, que é um tubo mais largo, com um movimento mais lento, que tem uma função principalmente de absorção de água. E depois tens o ânus. E são lançadas as fezes, que é a porção não absorvida do alimento. Ok. Basicamente é este assim o funcionamento do tubo digestivo. Começa na boca, acaba no ânus. Idealmente o trânsito deve ser 24 horas, percebes? Entre o que comes e o que sai. Uau, ok. Que interessante. Assim explicado parece de facto tudo muito simples e muito rápido, não é? Tipo, isto tem uma sequência muito lógica. Olha, e portanto, qualquer problema, vamos dizer assim, qualquer bloqueio ou qualquer mau funcionamento num destes, no caminho, em qualquer um deste percurso, vai destabilizar e desorganizar o processo, não é? Sim, sim. Os principais pontos são o estômago, o intestino delgado e o cólon. O estômago, portanto, é a parte da digestão química, não é? Aqueles movimentos de sacada. O intestino delgado continua a digestão e a absorção. É o principal local de absorção de nutrientes. O problema a esse nível tem repercussões a outros níveis. E o cólon também, porque é a tua principal fonte de desintoxicação e absorção de água. Portanto, todos eles têm de funcionar em conjunto. E se de facto uma peça não começa a não funcionar bem, vai afetar as outras. Vai afetar as outras, não é? Ok. E quando nós nos propusemos este tema de hoje, e estamos a falar de intestino e felicidade, portanto, vamos nos concentrar na parte do intestino delgado, é isso? Intestino delgado e cólon. E cólon, ok. Intestino delgado e cólon. Sabes que a maior parte das bactérias está no cólon. Isto porquê? Porque o estômago tem muito ácido, não é? Esse ácido depois é libertado no intestino delgado. E essa acidez continua e vai-se perdendo até chegarmos ao fim do intestino delgado. E essa acidez protege-nos de sobrecrescimento bacteriano, porque tu não queres ter bactérias em excesso no intestino delgado, porque depois interfere com a absorção dos nutrientes. Então, elas alojam-se mais no cólon, que é o intestino grosso. Mas também existem no delgado. Também existem no delgado. É como se fosse um gradiente que vai aumentando. Ok. E no nosso intestino, nós na verdade temos então bactérias e vírus e parasitas que acabam por ser úteis, não é? Ou seja, na minha fantasia ignorante, não é? Tipo, tudo o que é vírus e parasitas e bactérias, isto o melhor era não existir, como é que eu posso limpar aqui o intestino e o corpo, não é? E na verdade
elas são úteis e estão lá a cumprir uma função, não é? Exato, e esse é o paradigma que tem vindo a mudar, sabes, na medicina e na ciência, não é? Antes era essa ideia da higiene, não é? Tudo estéril, quanto mais estéril melhor, não é? Quanto mais higiênico melhor, quanto menos micro-organismos melhor, mas isto tem vindo a mudar. E podes traçar paralelismos com o que se passa na natureza, não é? Nós vemos, às vezes, eu não percebo nada disso, mas às vezes, esta espécie de mosquito não serve para nada, e depois acaba-se com o mosquito e depois começas a ver efeitos em catadupa, não é? Porque depois o mosquito ou outro animal qualquer eliminava o outro, que depois cresce em demasia, não é? Portanto, este conceito de ecossistema também se aplica ao intestino. O que é importante? É importante ter uma diversidade alta, portanto, teres muitas espécies diferentes. Engraçado. É importante elas estarem em equilíbrio, porque se começa a haver desequilíbrio, portanto, começas a ter mais de uma e menos da outra, e uma faz uma coisa e a outra faz outra, percebes? E elas depois até funcionam como se fosse uma fábrica. Um tipo de bactérias produz uma coisa que depois outro tipo de bactérias usa aquela coisa para produzir outra coisa, e a maior parte delas funcionam em simbiose connosco. Né? Nós damos-lhes abrigo e comida e trabalham para nós. Né? Produzem vitaminas, produzem neurotransmissores, produzem substâncias anti-inflamatórias, ajudam-nos a absorver nutrientes, ajudam a desintoxicar toxinas. Portanto, isto sabe-se muito pouco ainda, sabes que muitas destas bactérias foram identificadas nos últimos 20 anos porque não havia métodos de fazê-las crescer. No intestino elas vivem em anaerobiose, significa não há oxigênio, percebes? Há muito oxigênio. E então, com os métodos antigos de cultura, em que tu tiras, por exemplo, fezes e tentas crescer num laboratório, quando há exposição ao oxigênio, essas bactérias morriam. Ok. Não sabia a existência delas. Agora é que com métodos de DNA, como nós vemos no CSI, não é? Os cotonetes, estão sempre com cotonetes em todo lado. Agora já se consegue identificar isto tudo, então está-se a descobrir um novo mundo. E é muito interessante as conexões com as doenças sistémicas. Ok. Então, para irmos também aprendendo aqui algumas palavrinhas mais técnicas, digamos assim, portanto, todos esses micro-organismos que habitam ou que coabitam dentro do nosso trato digestivo são chamados microbiotas. Disse Sim, bem? disseste, microbiota é o conjunto de todos os micro-organismos que vivem no nosso... Tens o intestinal e tens outros, mas o mais importante é o intestinal. E microbioma, muitas vezes ouvimos os termos usados da mesma maneira, mas se quisermos ser mais técnicos, microbioma é o conjunto de genes presentes em todos estes micro-organismos. E para tu veres, existem mais genes de bactérias no nosso corpo do que de células humanas. Uau! Impressionante. E como é que essas bactérias vão lá parar? Como é que elas surgem? Através de inoculação no parto, não é? Portanto, no parto, essa é a fonte principal através da mãe, no canal. Daí a importância também se tem visto do parto natural versus cesariana, e os bebés que nascem por cesariana têm um microbioma diferente, percebes? E depois através da comida, vão aprender. Ok. Portanto, na verdade, o que ingerimos, e se calhar já vamos ver depois um bocadinho mais à frente, mas o que ingerimos tem uma influência também muito grande em todo portanto, nessa microbiota, não é? Tem influência nessa... Totalmente. E só para dizer uma coisa, que é giro, não é? E os ratos de laboratório sofrem bastante. Coitadinhos, é verdade. Há experiências em que eles esterilizaram ratos de laboratório, de intestino, com antibióticos, portanto, sem bactérias. E os ratos, coitados, têm uma série de problemas, percebes? Imunitários, morrem mais cedo, doenças cardiovasculares. Portanto, nessa simples experiência se vê a importância de ter um microbiota.
Ok, então diz-me quais é que são, assim, as funções. Portanto, tu estás a dizer que é importante ter essa microbiota, não é? Portanto, esse conjunto de micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, etc. Essa espécie de floresta densa com várias espécies, não é? E que vão animando aqui o nosso, o nosso sistema. E elas têm funções muito específicas, não é? Sim, tem, e porventura terão mais que não sabemos, ou eu não sei. Uhum, uhum, O principal, ajudam-nos a digerir, percebes? uhum, Às vezes temos moléculas que o nosso corpo não tem maneira de as partir e absorver. E temos bactérias que chegam lá e são capazes de as partir, não é? Usando enzimas ou outros processos, em moléculas mais pequenas que depois o teu corpo consegue absorver. uhum, uhum. Portanto, absorção de nutrientes. Ok. Depois, ajudam a treinar o nosso sistema imunitário. Portanto, Hum, a maior parte do nosso sistema imunitário está à volta do intestino. impressionante. Uhum, Porque se fores pensar, é o principal ponto de contacto com o meio exterior. O que está no nosso intestino ainda não está dentro do nosso corpo, que é um tubo, percebes? uhum, uhum. Então há que ter assim tipo uma alfândega, não é? Uma rede bem montada à volta para ver o que é que entra e o que é que não entra. Mas, Esse treino do sistema imunitário faz-se com estes micro-organismos, uhum, em que o corpo, o sistema imunitário aprende a viver com os micro-organismos e a não reagir em demasia. uhum, Outra hipótese que existe a ver com as doenças autoimunes em que se tu tiveres pouco deste treino, né? Se tiveres um intestino com pouca diversificação de bactérias, pouca diversidade, e houver pouco deste jogo, percebes, entre bactérias, sistema imunitário ou outros organismos, terás mais propensão para ter doenças autoimunes porque reagem em demasia, não tens uhum, tolerância. uhum. Até há correntes de tratamento de doenças autoimunes através de parasitas, percebes? Tomar parasitas que depois vão induzir uma resposta de tolerância. Uau. Portanto, esse treino é fascinante, não é? Porque como é que tu precisas de outros seres para treinar o teu sistema imunitário. Uhum, uhum. Depois, mais funções, produzem vitaminas. As vitaminas do complexo B, Que vitamina engraçado. A, elas produzem para ti, porque nós não temos maneira de as produzir. Uhum, E nos alimentos não há tanto como o nosso corpo precisa. Portanto, as uhum, bactérias produzem essas vitaminas para ti. uhum. Depois ajudam a controlar, é como se tiveres uma floresta densa, não é? Tens uma floresta densa, não vai lá crescer coisas que não interessam, não é? Portanto, ajudam a controlar, manter a paz no Portanto, intestino. na verdade, são nossos aliados, não é? Super aliados. Totalmente, totalmente. Uau. Não é possível ser saudável sem um intestino saudável. Uhum. Olha, e outra coisa, agora aqui entrando, mas corrijo-me se assim não for, que esses micro-organismos também produzem, ou também ajudam à produção de neurotransmissores, não é? Como é o caso do GABA e da serotonina, que aqui, mais para o meu lado psicológico, são fundamentais, não é? Porque então o GABA é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, ou seja, é ele que acaba por regular a excitabilidade, não é? Neuronal do sistema nervoso. Portanto, em termos da agressividade e da impulsividade, portanto, termos este neurotransmissor é fundamental. E a serotonina, também conhecido como o neurotransmissor, lá está, da felicidade, não é? Que acaba por inibir também a agressividade, a ira, não é? E, por outro lado, regular o humor, o sono, o apetite, portanto, todas aquelas funções que, quando estamos em estados depressivos, são atingidas, não é? Portanto, a serotonina, que pelo que sei, 90% está no intestino, Uhum. o que é, pá, É, é um e número, é uma percentagem brutal, não é? apesar de não termos a certeza se essa serotonina atravessa a barreira hematoencefálica e funciona no cérebro ou não, mas tem outras funções Uhum, determinantes. E uhum, o que se
passa no intestino repercute-se no cérebro, do Pois, ponto de vista inflamatório também. Mas claro. sim, esses neurotransmissores que falaste são produzidos por bactérias. O GABA e a serotonina. A serotonina é produzida por células no intestino, mas com influência das bactérias. Uhum. E vê-se, aliás, há uma corrente agora há muitas coisas giras a surgir, que são os Uhum. psicobióticos. Já ouviste falar? Não, não. Psicobióticos são probióticos, Aham, probióticos são bactérias, aham, amigas, digamos assim, que se tomam em cápsula. Então, os psicobióticos são bactérias que depois têm um efeito a nível psicológico através da produção de neurotransmissores, controle da inflamação, percebe? aham, aham. Então, isto é o futuro. Em vez de se calhar, em vez de tomar apenas um ansiolítico, eu se calhar posso tomar alguma coisa que me ajude a produzir os meus próprios neurotransmissores. Opa, isso é fantástico, não é? Vem aqui revolucionar completamente também as abordagens terapêuticas em termos de medicação para questões de foro psíquico, não é? Sim, eu acho que vai ser uma avenida a ser explorada. Uhum, É, uhum. é interessantíssimo. Que bom, que bom. Olha, então e diz-me outra coisa: quando existe desequilíbrio, então, portanto, nessa floresta, em termos desses micro-organismos, que riscos é que nós corremos? O que é que acontece? Quando há uma guerra civil, Exato, dentro de nós próprios. Sim. olha, desde logo do ponto de vista sintomático, não é? Uhum. Começas a ter piores digestões, não assimilas os nutrientes, começas a ter mal absorção de certos nutrientes, começas a ter sinais de inflamação, dor, desconforto, tudo isso é bastante incomodativo. E depois podes ter um problema mais grave, que é o intestino tem uma função de barreira essencial. É só uma camada de células, portanto é muito fina a divisão entre o intestino e o que está dentro de nós, não é? Um, Uhum. os vasos sanguíneos, que depois levam os nutrientes para o fígado, enfim. É muito fina essa camada, mas tem de ser bem patrulhada. Quando tu começas a ter muita inflamação, pode haver, abrir-se brechas entre as Ah, células epiteliais. Chama-se um aumento da permeabilidade intestinal. E uhum. isso depois pode levar à entrada em circulação de coisas que não deviam entrar. Ok. Ah, seja micro-organismos ou bocados de alimentos grandes demais, Uhum. o teu corpo pode reagir contra elas, percebes? Porque o sistema imunitário está a dizer, espera aí, isto não devia estar aqui, porque é que isto está Uhum. aqui? Uhum. Vamos reagir. E depois podes ter alergias, podes ter doenças autoimunes, portanto, coisas desse género, fruto de uma guerra civil no intestino que começou a abrir brechas. Uau, é impressionante, de facto, como é que nós, enfim, fazendo asneiras, essas asneiras depois têm assim umas consequências inimagináveis, não é? Isto começa em guerra e pode ter repercussões de facto complexas. Sim. Até a própria doença do Alzheimer, não é? Ou seja, demências têm fonte aí, não é? Isso é muito giro e eu às vezes gosto de usar esse exemplo para fazer ver, não é, o quão inesperado isto é. Quem diria que a demência tem alguma associação com o que se passa no Pois, intestino? sem Tens dúvida. quase dois polos opostos no corpo. Aí o que se passa é as bactérias também produzem uma substância que é o butirato, ou ácido butírico, que é um ácido Uhum, gordo, tipo de gordura, uhum, que ajuda a alimentar a parede do cólon. E descobriu-se agora que as células do cólon tiram o que precisam, o resto é absorvido em circulação. E descobriu-se a associação entre doença de Alzheimer, as placas de amiloide no cérebro, e níveis baixos de ácido butírico. É como se as tuas bactérias estivessem a produzir uma coisa que te protege o cérebro. uhum, uhum. E outro mecanismo é a inflamação. A inflamação no intestino também vai repercutir-se no corpo inteiro, portanto, inflamação sistémica, aumento da permeabilidade da barreira que separa o cérebro do resto do corpo e inflamação no cérebro. Portanto, são essas Pois. as vias de
o cardiovascular também, percebes? Está Sim. tudo ligado. Portanto, se o intestino não estiver a funcionar bem, é uma grande treta. É uma chatice. Aliás, e já para não falar também nas depressões e nas ansiedades, não é? Portanto, o intestino de facto é, é uma grande treta, não funciona bem, é mesmo. Caramba. Olha, então, indo aqui ao o que é que pode danificar, então, essa floresta, a microbiota, o que é que pode danificar? Olha, desde logo aquilo que falavas há pouco, ainda temos muito o conceito, queremos tudo estéril, tudo limpo, não é? E deve ser, em algum, até um certo ponto, mas quando exageramos nisso, as bactérias vão sofrer, não é? É mesmo a nível alimentar, não é? Certos pesticidas e coisas que tu acabas por ingerir vão-se repercutir na tua microbiota. Depois, o mais óbvio é o uso de antibióticos, porque os antibióticos são mesmo isso, antibióticos, portanto, matam bactérias. Depois tens antifúngicos, fungos, antiparasitários, parasitas, e salvam vidas e são essenciais, não é? Os antibióticos. Mas devem ser usados nas circunstâncias corretas, não é? Tipo, tens uma constipação, tomas um antibiótico, que nem está a atuar. Um antibiótico não mata vírus e as constipações são a maioria virais. Portanto, o uso discriminado de antibióticos é um grande problema. Porque as bactérias são muito frágeis, percebes? E tu pões ali uma coisa que as mata e o que é que faz? Diminui a população daquelas que são suscetíveis e sobe as outras. Podem ser oportunistas, nem todas são boas. E tens logo é como nas guerras. É como as guerras. Tens ali um desequilíbrio. Claro. E depois uma alimentação deficiente em fibra, porque elas comem a fibra e deves ter uma alimentação diversificada, com diferentes cores. Diferentes cores significam diferentes nutrientes, diferentes polifenóis, que são substâncias nas plantas, dos alimentos de origem vegetal, que alimentam diferentes bactérias. Portanto, o conceito aqui é diversidade. Dá diferença para alimentarmos diferentes micro-organismos para eles se irem equilibrando. Ok, então ainda aqui em específico coisas que tu disseste, quando tu dizes químicos e pesticidas nos alimentos, tu estás a falar em concreto, por exemplo, de saladas embaladas? As embaladas, não sei, olha, não sei se tem ou não consigo dizer. Mas sim, os vegetais que tu podes consumir, que tenham sido aplicado pesticidas, vão ter resíduos que vão ter impacto. Pois. Diz. Não, estou-te a perguntar isto porque já ouvi dizer, mas lá está, eu tal ouvir dizer, não é? Que, por exemplo, as saladas embaladas não têm nutrientes nenhuns. Não, e daí a minha pergunta, não é? Ou seja, até que ponto é que depois é tudo tão tratado, precisamente, talvez com químicos, até a própria lavagem das saladas, não é? Para depois, para poderem ser embaladas em plástico. Portanto, até que ponto isso tudo tem ou não repercussões nessa nossa microbiota, não é? Há de ter, não te sei precisar ao certo, mas há de ter. Portanto, o mais fisiológico era comer as coisas diretas da terra, não é? Lavar. Vamos ter hortinhas, todos a ter hortas agora. É bem bom, era bem bom. Está na moda. E eu acho que estamos a voltar a esses tempos, não é? Toca a ter hortas, a plantar, a semear as próprias coisas. Sim. É verdade, no outro dia tive um doente que me disse que a maneira dele se libertar do stress é seguir ao jantar, vai 1 hora para uma hortinha que ele tem. Pois é. Muito giro, não é? E agora há as hortas comunitárias e tudo mais, portanto... O pessoal está a virar para a terra. Exato, que bom, é bom sinal. E não só os pesticidas, mas aquelas coisas todas que tu vês nos pacotes, não é? O estabilizador e o conservante e não sei o quê. Ok. Muitos deles acabam por ter um efeito nefasto também. Sim, portanto, no fundo, todos os produtos que são industrializados, praticamente. Pois, não sei se todos, mas alguns. Que têm esses químicos, não é? Quando tu falas em químicos, falas dos conservantes e de tudo o que... Ok. Depois, quando tu dizes os alimentos com fibra,
Estás a falar especificamente de quê? Muitos, percebes? Muitos alimentos têm fibra. Portanto, a fibra é substância que o teu corpo não absorve. Portanto, não é nutritivo nesse aspecto, mas vai alimentar as bactérias. Ai, que giro! É como estás a dar, sim, os alimentos aos teus guerreiros, aos teus soldadinhos, para que Exato. eles possam... Ai, que giro! E Havia tem, aquela série, desculpa interromper, Daniel, que havia de ser também quando tu eras miúdo, temos mais ou menos a mesma idade, que era, eu não me lembro o título, mas era aqueles desenhos animados azuis e que era dentro do corpo humano, chamava-se se calhar corpo humano? sei, eu gostava muito disso. Era tão giro, pá, tão giro. Era mesmo, o nome era Uma Vez no Corpo Humano. Exatamente, exatamente. Era uma vez, está aqui a Filipe a dizer, é isso mesmo, boa. Era giro esse. Portanto, Sim, a então, fibra alimenta as bactérias, ok. e ajuda. Tens dois tipos de fibra. Tens a fibra solúvel que se dissolve na água, por exemplo, umas papas de aveia. Fazes Uhum, papas de aveia e fica sim, aquele muco, não é? Aquela uhum, tipo água assim grossa. Isso é sim. fibra solúvel. E depois tens a fibra insolúvel, por exemplo, umas couves, brócolos, tem mais fibra insolúvel, que tem uma função também de alimentar as bactérias e desintoxicar. É como Aham, se você passar um esfregão por dentro do intestino e raspar as uhum. paredes. Ok. Ai, que giro. Ai, gosto muito dessa ideia. Das fibras ali a limpar e a alimentar os nossos soldadinhos. Fantástico. Olha, e outras coisas que podem danificar são também excessos, não é? Tipo o álcool, o stress, não é? Sim, Ah, essa é muito giro, há mesmo estudos pronto, agora é fácil, não é? Tu fazes um teste de fezes e consegues mapear a microbiota toda e ver com as bactérias, proporções e tal. Portanto, é fácil fazer esse tipo de estudos. E é fácil associar estados de maior stress com diferenças na que microbiota, engraçado. porque parte das hormonas e neurotransmissores que estão associados à resposta ao stress, portanto, catecolaminas e essas coisas, também vão ser secretados no intestino e vão ter efeitos locais. Depois, excesso, sim, estavas a falar do álcool, tem um efeito direto, favorece certas bactérias, Hum, entre outras. Dietas com elevado teor de gordura, aumenta a produção de bilis, que depois favorece certas bactérias em detrimento de outras, portanto, há que uhum. ter atenção a isso e, e manter as coisas equilibradas. Sim, aliás, o stress acaba por ser outro dos mecanismos em que nós vemos essa ligação tão direta entre o cérebro, não é, e o nosso intestino, até porque nós temos este nervo que eu aprecio muito, o nosso nervo vago, não é, que é o 10º nervo craniano, portanto, que sai do nosso cérebro e é engraçado porque chama-se, é o maior nervo que o nosso corpo tem e chama-se nervo vago, precisamente porque vagueia por todos os órgãos do nosso corpo, não é? É muito giro, vai pelo coração, pelos pulmões e por aí fora e até o intestino, não é? E o nervo vago está associado à ramificação do sistema nervoso autónomo parasimpático, que é precisamente que tem precisamente a função de desacelerar o organismo, não é? Quer seja nos momentos de descanso, portanto, de sono, de repouso, quer seja também para a digestão. O nosso sistema parasimpático é aquele que precisa de estar presente na nossa digestão, não é? Portanto, quando vem o stress, que ativa o simpático, não deixa que o parasimpático faça o seu trabalho, portanto, cria ali desregulação que depois vai ter repercussões também no intestino, que é tipo, não me deixas fazer o teu trabalho. Agora estou a imaginar esses bonequinhos todos. É, é como que, sim, porque esse stress, o corpo não sabe se é um stress real, não é? E se fosse um stress real, se tivesses a fugir de um tigre, não interessava agora digerir, tinhas. Exatamente, exatamente, quer dizer, aí não interessa. Mas sim, essa depois é a questão que entra mais neste mundo da psicologia, não é? Que é a tua neuroperceção do perigo, é muito individual e inconsciente até, não é? E uma pessoa pode estar em stress
por estar a percepcionar situações que nem são reais, não é? E outra pode não estar em stress exatamente pelas mesmas razões, então isto é mesmo tem muito a ver com a nossa psique e toda a nossa história e como é que nós chegamos aqui, não é? Essa é a parte muito gira. E repercute-se na digestão, portanto, se não tiver simpático, não tens libertação de ácido no estômago, ou tens menos, a digestão não se inicia da mesma maneira, e depois também te afeta o peristaltismo, que são os movimentos do intestino que fazem o alimento ir progredindo no intestino. Tudo isto é afetado. Portanto, malta, é verdade que o stress afeta o nosso intestino, que por sua vez afeta a nossa felicidade, portanto, isto é mesmo importante, não é? Quando tens aquelas pessoas que dizem, eu fico estressado, o meu estômago, a minha barriga fica uma bola inchada e não mexe. Pois é, e os gases e tudo isso, claro. Sim. Fica tudo preso, é isso? Sim, prisão de ventre, ou o contrário, não é? Isso nota-se muito. Olha, e o que é que nós podemos então fazer pela nossa microbiota? Desde logo, alimentá-la. Como deve ser. Lembrarmos que quando estamos a comer, não estamos a comer só para nós, mas estamos a comer para esses bonequinhos todos azuis. Pelos soldadinhos. Portanto, ter uma alimentação diversificada e portanto, evitar os excessos que estávamos a dizer, preferir alimentos, quando possível, menos industrializados e biológicos, se for possível, portanto, ter o cuidado das diversas cores para alimentar diferentes tipos de bactérias e fontes de fibra. Isso deve ser o principal. Depois, limitar a exposição a estes potenciais disruptores. Antibióticos apenas quando necessário, medicação no geral, portanto, quando necessário e com razão para isso, devemos ter atenção a isso também. E tentar manter o trânsito, percebes? Tentar manter isto também através da alimentação, portanto, evitar trânsito muito rápido ou trânsito lento, porque isso também, o trânsito, digo, o tempo entre o que a ingestão e a eliminação. Portanto, tentar manter a eliminação estável para também manter a microbiota equilibrada. Essas são as principais maneiras. E depois tens outras, né? Maneiras mais específicas, que é o uso de probióticos, que agora temos com muita frequência, não é? O uso de probióticos, que são bactérias boas que tu ingeres em forma de cápsula e enquanto elas te estão no intestino vão ajudar a equilibrar as coisas. Pré-bióticos, que é fibra seletiva para determinado tipo de bactérias. Geralmente são pós que tu misturas em água e bebes. E quando é necessário, quando o desequilíbrio é grande e depois de fazeres testes específicos, podes ter de usar antibióticos seletivos para eliminar eventuais bactérias más e dar possibilidade às boas de equilibrar a situação. Sim, mas por exemplo, esses probióticos é algo que mesmo as pessoas ditas saudáveis devem tomar ou não? Eu não creio que seja, e vais ter opiniões, Claro. Eu não creio que seja absolutamente necessário desde que tenhas uma dieta equilibrada. Devem ser tomadas com um intuito terapêutico, não é? Para constipação, podes usar este probiótico, tens diarreia, podes usar aquele probiótico. Os tais psicobióticos, estávamos a falar, ansiedade, experimenta este probiótico que produz GABA enquanto passa pelo teu intestino. Nesse sentido. Portanto, os probióticos, se bem estou a perceber, acabam por, ao contrário dos antibióticos que matam bactérias, inclusivamente as bactérias boas, não é? Os probióticos acabam apenas por reforçar as bactérias boas. É um pouco isso? Mas a maior parte dos probióticos apenas o faz enquanto tu os tomas. Ou seja, quando tu paras de tomar, fazem novamente um teste e passado um mês eles já não estão lá. Sim. E depois nas culturas ancestrais, e isto é sempre interessante, não é? Olhar para o passado, tinhas os alimentos fermentados, não é? Iogurtes,
o sauerkraut, o chucrute, não é? Que é a Uhum. couve-florada, o kimchi da comida asiática. Portanto, esses são bactérias, são alimentos digeridos por bactérias e as bactérias estão lá. Uhum. Uhum. Tu, Uhum. ao ingerir, estás também a ingerir essas bactérias que depois fazem a sua função enquanto estão lá e são eliminadas. Ok. E, portanto, os probióticos, então, a serem tomados, devem ser tomados por motivos específicos. Eu acho que sim. Ok, ok. Olha, e diz-me uma coisa, e os complexos vitamínicos? Agora, o que é que tu achas, ou devem mesmo ser tomados? Não temos, seja como for, uma alimentação suficientemente rica para podermos alimentar esses soldadinhos todos? Ah, Eu gosto de pensar, e tenho uma abordagem minimalista, eu gosto de pensar que devemos ir buscar tudo à dieta. E se tivermos uma dieta rica e diversificada, vamos buscar tudo à dieta. Dito isto, em determinadas circunstâncias em que tu vejas que é possível reforçar certas funções do teu organismo através do uso de vitaminas, seja vitaminas de complexo B, vitamina C, que é um antioxidante, enfim, o que é que seja, usar as vitaminas de forma ok. temporária. Ok. Mas depois podes ter outras condições, não é? Pessoas muito deficientes, com problemas de absorção, e aí sim usar multivitamínicos. Mas, como regra geral, eu não defendo essa política. Ok. Portanto, segundo a tua opinião, é mesmo quanto mais natural, melhor. Deixar que o organismo também faça o seu trabalho sem ajudas, a não ser que seja mesmo necessário, não é? E que seja. É Ok. manter a coisa simples, Ok. Ok. não complicar muito, porque o organismo já é sábio o suficiente, não é? Claro, claro. E Mas é bom? Mas olha, tenho de dizer, por exemplo, o magnésio, agora os solos são mais pobres em magnésio, portanto, Pois, é, e com a maneira como se crescem os alimentos, né? Como se pois. cultivam os alimentos agora, que é tudo à pressa, né? Os solos não são tão ricos, é possível que de facto haja carências importantes que não. Pois, era mais nesse sentido, não é? Por exemplo, a própria vitamina D, quer dizer que nós temos um país tão solar, mas o tipo de vida que em geral as pessoas têm é muito fechado, não é? Portanto, não apanhamos a vitamina D suficiente, não é? E isso Exato. vai ter repercussões no sistema imunitário e nessa microbiota toda, não é? Então, portanto, depende também muito do estilo de vida e da diversidade da alimentação e da qualidade da própria alimentação, não é? Sim, sim, sim. Se tiveres uma Ok, alimentação em que comes 3 ou 4 coisas pois. e, e é muito limitada, aí sim, acho que deves usar Claro, claro. probióticos e tudo o que for preciso. Exato, quanto mais melhor. Ora, soldadinhos, vamos vos dar de comer. Olha, então assim para terminar, para depois vermos aqui questões, pelo menos há aqui uma que já está colocada. A visão da medicina ayurvédica, que eu sei que tu também estás assim a enverdar ou a enriquecer a tua sabedoria também com esta abordagem. O que é que eles dizem relativamente, enfim, à digestão ou todo este trato intestinal? Eles veem a digestão como o processo mais importante, né, Uhum, do corpo. Aliás, eles têm muitos deuses, sabes disso? E um uhum. dos deuses é o Agni. Agni é fogo, lá em sânscrito. Uhum. E, e então eles veneram o Agni, que é o deus da digestão, que é Que giro. o fogo dentro de ti, que o fogo é a energia da transformação. Portanto, vai transformar os alimentos em nutrientes que depois te vão fortalecer. Uhum. Portanto, para eles é importantíssimo controlar o Agni, o fogo digestivo. E a teoria deles é mais simples, é que se o teu fogo digestivo estiver equilibrado, então as bactérias, a microbiota, isso tudo vai ao lugar. Pois, pois, claro, claro. E depois também lá consegues estabelecer associações interessantes com o stress, não é? O stress são outro tipo de energia que depois te vai apagar o fogo e então já não vais conseguir digerir tão bem. Claro, claro. Até, aliás, diz-se, não é, desde sempre que deve-se comer devagar, não é? Ou seja, não comer sob stress e a fazer outras coisas ao mesmo tempo, por exemplo, não é? Portanto, há estas coisas muito básicas que nós vamos descurando com o nosso estilo de vida
e que lá está, se formos aos ancestrais e a toda essa cultura, vão-nos dizer coisas que aparentemente já são muito básicas, não é? Mas de facto são importantes. O segredo está no básico, não é? Pois é, pois é. Eles também não tinham telemóveis para estar a ver enquanto estão a comer. Exato, É, não havia nada disto. Não havia nada disto, é verdade. Olha, então, se calhar vamos passar aqui a uma pergunta que foi feita, porque eu não sei se as pessoas também têm curiosidades mais específicas, até relativamente a patologias mais específicas do intestino, mas a Maria coloca aqui esta questão que fala sobre as hemorroidas, ou seja, como é que se formam e se é perigoso ter hemorroidas externas, por exemplo, durante 3 semanas, diz ela. Mas pronto, se calhar tocando aqui este tema das hemorroidas, o que é que tu podes dizer relacionando aqui com esta... As hemorroidas são veias no ânus, não é? Podem ser internas, que estão dentro, ou externas, que estão fora, que ficam dilatadas, não é? Dilatadas e depois inflamam e podem sangrar e doer bastante. Como é que elas se formam? Olha, pode ser por obstipação, fezes duras que provocam ali um aumento de pressão naquela zona, não é? Que depois vai provocar a dilatação destas veias, que depois inflamam e podem sangrar, como te disse. E também inflamação no intestino pode contribuir para as hemorroidas. Pois. Portanto, os tais problemas digestivos que falámos, desequilíbrio das bactérias, também se pode repercutir a esse nível. É importante uma dieta em fibra, uma dieta com fibra, para que as fezes não sejam duras e olhar ao que se está a comer. Portanto, evitar coisas que induzam inflamação, como picante, comidas muito ácidas, percebes? Tipo citrinos, vinagres, coisas assim, quando se tem este problema, até a situação acalmar. Pois. Mas as hemorroidas, por exemplo, é algo que podem desaparecer por si ou não? Aliás, hoje em dia já se diz que a maioria das doenças podem regredir, não é? Mas pronto, mas... Sim, olha para a hemorroida como uma variz, não é? Uhum. Uma variz, uma dilatação de um vaso, que depois inflama. Portanto, essa dilatação pode melhorar até um certo nível, até sem ter sintomas, e podes viver com ela muito tempo. Ou pode estar sempre um pouco dilatada, mas desde que não esteja inflamada, ok, não dói, não sangra, e está sempre lá. Portanto, quando sangra começa a ser perigoso. Eu não diria perigoso, altamente desconfortável. Desconfortável, sim. E eventualmente, e às vezes vê-se nos doentes, sangra Pois. tanto que as pessoas ficam com anemia. Ah, caramba, fogo. Uau. E aí tens de ir a um cirurgião para fazer um tipo Pois. de cirurgia. Ok. Olha, e agora surgiu-me, se calhar não tanto relacionado com isto, mas também o tipo de alimentação e aquilo que o nosso corpo precisa varia, não é? Ou seja, ainda no outro dia ouvi um programa em que eles diziam há corpos que precisam de mais hidratos de carbono, há corpos que precisam de mais proteínas, há corpos que se calhar as tais fibras, não sei, ou seja, também é importante nós conhecermos o nosso corpo nesse sentido, não é? Que é o que é que nós precisamos para manter o nosso organismo o mais saudável possível. E como é que nós descobrimos? É sentindo? Experimentar? Idealmente sim, mas sim, esse conceito na medicina ayurvédica eles desenvolvem bastante, né? Cada um de nós tem a sua constituição, uma certa mistura de elementos na natureza que existe em diferentes proporções em cada um de nós, e então vais precisar de alimentos com características que vão equilibrando as tuas tendências. E depois a outra coisa fundamental é a sazonalidade da dieta. Não deves comer a mesma coisa o ano inteiro, porque diferentes estações precisas de Pois, diferentes alimentos, percebes? pois. A ideia de comer o que é local é uma excelente ideia para ir equilibrando, porque vais ajustando a tua dieta ao que é preciso. Mas há tipo testes que se podem fazer para tu saberes o que é que o teu corpo mais precisa? Há,
E atenção, podes ter uma determinada constituição e estar desequilibrada no outro sentido, mas de qualquer maneira, dando uma resposta simples, sim, podes fazer um teste de. Isto é o que eu acho mais útil na prática, de forma simplificada. Podes fazer um teste de medicina ayurvédica para saber qual é a tua constituição, o teu Ok. dosha. Nós até podemos pôr um link, se quiseres, no fim. Uhum. E depois vai-te dar recomendações gerais da dieta ideal para ti. Atenção que isto é tudo muito geral, mas Pois, uma boa forma de uma boa começar. indicação. Ok, ok, que giro. Ok. Quero fazer um teste desses, Queres Daniel. fazer? Quero, quero. Vou-te dar um link, Não somos afiliados, mas é bom. Está bem. Olha, há aqui outra pessoa que faz a seguinte pergunta: um alimento que seja consumido diariamente poderá provocar alguma incompatibilidade quando se tem essa tendência? Depende do alimento. Depende do alimento. Se for, por exemplo, chocolate, não é? Se estiveres a comer Pois. chocolate todos os dias, não é? Pode causar algum problema, ou café, ou não sei, outro tipo de alimento que seja nocivo de alguma maneira, pode causar um problema. Se for outro alimento mais saudável, entre aspas, pode não te causar problema. Sim, aliás, até há pessoas que têm alergias aos morangos ou aos amendoins, que são alimentos saudáveis e que naquele organismo têm uma reação alérgica, não é? Portanto, se calhar depende também do próprio corpo e sim, há alimentos que notoriamente não são saudáveis e outros que são, não é? Estava-me Mas de regra geral, comer uma coisa todos os dias, se calhar não é grande ideia, a não ser que seja muito, muito básica. Mas... tipo o cafezinho da manhã, Daniel, isso pode-se. Isso, por amor de Deus, não me diz. Sabes que eu tenho muitas guerras no consultório por causa do café. Porque há pessoas a quem o café não faz nada bem. Mas tu não és uma delas. Ai, pá, a mim faz muito bem. Aliás, é uma das coisas que eu mais sofro quando vou para retiros, é que não há café. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, nos 3 dias antes do retiro, tenho que não beber café para poder ter dores de cabeça à vontade, para depois estar bem no retiro, não é? Porque tu estás ali num retiro a meditar 10 horas por dia, se estás com dores de cabeça, então é que aquilo está. Mas irrita-me profundamente não haver café, que até eu não sei o que é que diz a medicina ayurveda, mas já ouvi dizer que um café até faz bem. Depende da pessoa. Há pessoas Mas, a quem faz bem. sim, Outras nem tanto. Podes mas... levar umas comprimidos de cafeína e não digas Tem uma droga. Olha, nunca tinha pensado nisso, nem sabia que existiam. É uma forma pelo menos, não ter esses efeitos da abstinência, não é? muitos daqueles comprimidos para as alergias e para as constipações têm cafeína, porque aquilo dá sono e a cafeína depois acorda. Olha, estás a ver? Boa. Das Ok. duas da medicina. Olha, temos aqui mais 2 perguntas, a ver se conseguimos responder, que estamos aqui no nosso tempo. Então, como é que a doença inflamatória do intestino tem diagnóstico inconclusivo? Doença Por de Crohn. exemplo, doença de Crohn ou colite ulcerosa? Estas são doenças chamadas doenças inflamatórias do intestino, em que há, ao contrário do intestino irritável, é que tu tens tipo uma guerra civil, mas as paredes do intestino estão intactas. Hum. Na doença inflamatória intestinal já é uma situação mais grave, em que começa a haver lesão das paredes do intestino. Ok. E na doença de Crohn podes ter mesmo lesão transversal com formação de fístulas, chama-se fístulas, tipo trajetos entre o intestino e os vasos sanguíneos, que é perigoso. Esse diagnóstico é feito através de colonoscopia com biópsia, portanto vão lá com o tubo, tiram um bocado da parede, examinam no microscópio e dizem é isto ou aquilo. Às vezes não conseguem dizer é isto ou aquilo, e aí é inconclusivo. É uma doença inflamatória intestinal, mas não se sabe se é doença de Crohn ou colite ulcerosa. Está algures no meio. Aquelas duas têm características diferentes, mas por vezes não é possível estabelecer essa diferença. Caramba. Pois. E sabes, no outro dia estava a falar com um gastroenterologista amigo, que ele já deve ter 70 anos, e ele também fez a formação nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E estávamos a falar da doença de Crohn. Ele esteve lá nos anos 80 e ele dizia-me, sabes, nos anos 80 eu via um doente por ano com doença de Crohn.
agora é super, super, Agora é a maioria, pois. super frequente, 20, 30 anos, quando essas... E, Quando... portanto, isto terá a ver com tudo aquilo que nós falámos, ou seja, a alimentação, o stress, todas essas vão influenciando, lá está, a nossa É, saúde, não é? Ok, exato. ok. Olha, uma última pergunta. Os alimentos fermentados podem e devem ser usados com alguma frequência? Uhum. Depende, tudo aqui depende da pessoa, da necessidade, da situação clínica, mas pronto, respondendo regra geral, devem ser utilizados, a não sei que haja uma contraindicação, sim, é uma prática saudável, portanto, vegetais Uhum, fermentados, iogurte para quem tolera laticínios, podem trazer mais-valias, através uhum, das bactérias que passam e fazem a sua função e vão embora. uhum, uhum, uhum. Por alguma razão, não é? Por alguma razão, os povos ancestrais, não é? Aprenderam a fazer isso e mantiveram na dieta. Pois, exatamente, exatamente. Que E giro. não é trabalho fazer aquilo. Pois dá, pois dá, mas eles é que sabem, não é? Eles é que sabem. Ok, olha, a Filipa está aqui a pedir que tu partilhes o tal link do teste dos alimentos. Portanto, enquanto tu eventualmente, ou já vamos parar e depois podes partilhar o link ou podes ir procurando, mas para já então agradecer aqui a vossa presença e agradecer o Daniel também por toda a sabedoria que vai partilhando e que nos vai ajudando a perceber um bocadinho melhor estes mecanismos e hoje, sobretudo, a importância de nós sabermos comer bem, não é? Sabermos cuidar do nosso corpo de uma forma séria, não é? Em termos do stress, em termos da ingestão dos alimentos que vão nutrindo as nossas bactérias e todo o nosso corpo. Então, que isso é mesmo muito importante. E pronto, e cá estaremos para no próximo mês com qualquer outro tema, que espero que seja sempre do vosso interesse. E pronto, Daniela, obrigada mais uma vez. Obrigado a ti, Rossana, pela amizade e capacidade de simplificares estes temas comigo. Oh, obrigada eu. Então vá, um beijinho. Beijinho.